Olá, estou aqui com o Alexandre Ateniense, ele está lá em Belo Horizonte, eu sou Alexandre Seco, estou aqui em São Paulo, louco para mudar para Belo Horizonte um dia, com esse trânsito aqui em São Paulo que voltou igualzinho que era antes da pandemia. Mas Belo Horizonte não está muito melhor que isso, né, Alexandre? O trânsito aí também está pegando pesado, né? Na hora do rush não está nada diferente em relação a São Paulo, mas sorte nossa é que a gente, como advogado, que somos na área de direito digital, já estamos na fase do processo judicial eletrônico, onde o papel já é um item de museu. Nós mesmos já estamos há 15 anos trabalhando sem papel e isso é um conforto, independente da gente estar em São Paulo ou Belo Horizonte, a vida profissional... Pronto. Lá vem o Alexandre me provocar com a história de sem papel, só porque ele sabe que no escritório aqui em São Paulo tem até impressora. Então é melhor eu nem falar nisso. Ele vai fazer palestra sobre o assunto, num evento super importante. Aliás, super importante mesmo, né, Alexandre? É o maior evento de sociedades de advogados, enfim. Sem dúvida. É um evento organizado pelo CESA, Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, e pelo Sindicato das Sociedades de Advogados. É o maior evento de reputação, de relevância das sociedades de advogados do Brasil. E me tocou o tema que eu adoro, que é falar sobre os avanços do uso da automação dentro dos escritórios de advocacia. Que tipo de produtividade que a gente está tendo já com a automação. Então, nós vamos falar de automação de legal. Uso de bots, uma série de coisas, de novidades tecnológicas e muitos advogados como vocês... O lado bom da automação você fala lá. Hoje nós vamos falar do lado mal, o lado escuro da força da automação. Vamos nessa. O avanço da tecnologia tem produzido uma enxurrada, uma pandemia de golpes. A gente não para de receber consultas sobre esse assunto, não para de ver histórias as mais terríveis, as mais criativas. Enfim, eu tenho a impressão que aumentou muito a consulta. A Febraban recentemente relançou a cartilha dela de orientação para golpes e fraudes no sistema financeiro. O Nubank apresentou aí sistemas de proteção. Outros bancos estão fazendo o mesmo. É um sinal muito alarmante do que a gente tem visto nesse mundo, né? É incrível. Veja, a pandemia, eu acho que impulsionou esses golpes, né? Porque as pessoas começaram a trabalhar mais remotamente em casa, onde tem menos segurança, e com isso os golpistas entenderam que ficava um campo mais fértil para poder praticar estelionatos, algo desse gênero, porque dentro de uma residência não tem o mesmo grau de segurança da informação dentro de uma empresa, né? E ali ele começa a ter êxito em vários tipos de golpe que a gente já catalogou, né, esse ano, mais de 30 golpes diferentes nas plataformas digitais. É incrível. A gente tem monitorado esse assunto e a criatividade é uma coisa impressionante. As vítimas, a gente tem visto assédio a pessoas idosas, os golpes estão ficando mais sofisticados, a gente chega a ler do envolvimento do crime organizado nesses golpes. Agora, tem um outro detalhe que aliás, nos traz para essa conversa, que é o seguinte: a gente, na verdade, sempre conseguiu dar uma resposta para essas vítimas, porque o escritório é especializado em direito digital e você tinha ferramentas para atender essas pessoas. Agora, o direito digital é uma área, não é nova para nós, mas é nova, de uma certa forma, na advocacia. E a gente via muita gente ficar sem ter o que fazer diante de um golpe digital, a gente via muita vítima que não tinha... que dava seus casos como casos perdidos, né? Mas agora a gente tem visto uma mudança nisso. Né? É verdade, é uma luz no fim do túnel. Eu acho que os tribunais estão tomando uma posição diferente. Antigamente, a culpa era toda da vítima. E a gente fala disso sempre. O que a gente tem acompanhado em alguns casos, que eu queria dividir com vocês que estão nos assistindo, é que a vítima tem ganho. Várias situações, sobretudo por falhas de segurança da informação, falha no tratamento de dados pessoais. Isso é uma grande novidade que a gente gostaria de destacar nesse vídeo, porque é o que você falou, muitas vezes as pessoas ficam totalmente desordenadas, têm reações tardias e totalmente ineficazes. E o que a gente pretende nesse vídeo é justamente explicar para aqueles que têm alguma dificuldade no assunto como é que seria um bom argumento, as boas práticas em relação a ter... Legal, isso aí.
O que a gente combinou é o seguinte: a gente separou, o escritório faz uma pesquisa, tem feito um trabalho de jurimetria importante para identificar os principais golpes e crimes digitais, para identificar quais são os argumentos que a justiça tem recebido favoráveis à vítima e qual é o desfecho desses casos. E a gente tem observado uma mudança importante, como o Alexandre falou, na análise desses casos, nessas decisões, que é importante a gente dividir aqui com os colegas. A gente sabe que direito digital não se aprende na escola, é uma área nova enfim. E acho que tem um fator, minha gente, que hoje o crime, o golpe digital, ele tem atingido pesadamente as pessoas que têm menos condição de se defender, são idosos, são pessoas em situação de uma vulnerabilidade qualquer. Então, é até um trabalho de... Eu não sei se é muito presunçoso dizer, mas é até um trabalho de utilidade pública explicar como abordar essas questões. A gente separou aqui alguns casos, a gente vai mostrar algumas sentenças que lidaram com esses casos de uma forma diferente, os argumentos que foram acatados e o desfecho dessas situações, né? Essa é a ideia. Vamos fazer uma sériezinha aqui sobre esse assunto, né, Alexandre? Eu acho que nós temos vivência, né, de todos esses golpes com clientes que nos procuraram e tiveram êxito, e a ideia é justamente de orientar, né, de passar essas informações que eu tenho certeza que vão ser muito, muito úteis para aqueles que estão nos assistindo. Vamos falar hoje de invasão de perfil em rede social, sequestro de perfil em rede social. É um golpe, não é banal. Eu ouço as pessoas falarem: sequestro, que bobagem, troca de conta. Só que tem hoje muita gente que vive dos seus perfis, que tem pequenos negócios associados aos seus perfis, pessoas trabalhando em casa. Então é uma situação muito grave quando um perfil é invadido. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos nessa. Essa é uma situação que tem aumentado consideravelmente. A exemplo do que você já falou, que nós vivenciamos em alguns casos aqui no escritório, antigamente as redes sociais, tipo o Instagram, por exemplo, eram apenas para conteúdo institucional. Agora, com os meios de pagamento eletrônico, passaram a ser uma ferramenta de vendas. E aí, com isso, aumentaram o número de seguidores. Então, um prestador de serviço hoje tem ali uma ferramenta fantástica para poder expandir seus negócios. Esse é o lado bom. É como se fosse o comércio dele, né? Invadir um perfil em rede social hoje é igual a invadir a padaria, invadir o salão de beleza, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, você imagina, com um custo bem menor, porque antes você tinha que montar um site, toda aquela parafernália toda, e hoje ele consegue fazer isso através do perfil do Instagram. Então, aliás, a gente sempre, sem querer te interromper, já te interrompendo, mas é uma coisa que a gente fala, repete há anos, né? A vida digital nada mais é do que a extensão da vida que a gente leva do que a vida real, né? Enfim, as ameaças são parecidas. Com uma singela diferença. Tudo que acontece no mundo digital é potencialmente maior, seja para o bem ou seja para o mal. É verdade, é verdade. Hoje, deixa eu mencionar uma história, que até a gente comentou sobre ela, apareceu lá na nossa pesquisa de jurimetria, do caso de um rapaz, que é bem parecido com isso que a gente está falando. Ele tinha lá um salão de beleza e ele se divulgava pelo Instagram, era o negócio dele, divulgava o trabalho dele todo por lá. Um golpista entrou, sequestrou o perfil dele e começou a usar aquele perfil para aplicar golpes. Ele foi à plataforma, a Meta, reclamou, e a Meta demorou tanto tempo para dar uma resposta para ele, que os bandidos ficaram tanto tempo com esse aplicativo na mão, que ele acabou virando notícia no jornal da cidade, em função disso. A gente já vê casos, é incrível isso, né? A gente lida com casos, a Meta demora quanto quer para responder essas vezes. Por mais que a Meta tenha, por exemplo, no Instagram, ferramentas para poder tentar recuperar a conta, nem sempre todo mundo sabe operar isso, é muito complicado. Então, as pessoas não sabem como resolver o problema e tentam passar e-mail, tentam comunicar de qualquer forma para poder ver se extrajudicialmente consegue resolver o problema. Algumas vezes isso dá certo, mas outras vezes não. Então, o que a gente nunca vai saber, em situações que eu já passei com vários clientes que eram pequenos comerciantes que tinham suas contas sequestradas, é que a comunicação é feita, mas o tempo de resposta é indeferido. É indeferido.
Então, assim, nesse ponto, nesse tempo, o golpista se apodera da conta, troca a senha, obviamente, e começa ali, através dos stories, colocar à venda produtos eletrodomésticos e tal, a preço de banana. Aquela confusão. E chegam até mesmo a abrir contas em alguns bancos digitais, burlando o sistema antifraude, e geram PIX, inclusive, em nome da vítima. Veja, é sensacional o que a gente vê. É. Mas tem um pulo do gato aqui nessa história, né, em relação a... Antes, a gente ouvia muito por parte das plataformas, especialmente, que o problema é da vítima, né? A vítima é sempre a culpada, ou porque não protegeu senha, ou porque não guardou o smartphone, ou sabe lá Deus o que eles argumentavam para tentar se safar dessa responsabilidade. Mas as sentenças agora, a gente tem visto, a gente nos levantamentos que a gente tem feito, a gente vê uma mudança sutil. A LGPD não é citada ainda, mas o espírito da LGPD está lá, né, Alexandre? Já está batendo na porta, porque o que a gente está vendo de mudança das tendências, das decisões dos tribunais, é que, por exemplo, num caso específico que a gente teve, atrasou tanto a resposta do Meta que fez com que esse atraso, o dano fosse enorme. Vinculando, porque a pessoa passava na porta da empresa para poder pegar a mercadoria que tinha comprado, entendeu? Então isso foi um ataque à reputação, uma série de coisas, pelo atraso da resposta, de efetivamente recuperar a conta. E mais interessante, que nesses casos é possível fazer provas de que a vítima entrou em contato com o Meta e ele não respondeu, simplesmente ficou parado. E aí o problema foi rolando e os danos aumentando. Então, mas acho que tem uma outra base para isso, que é a alegação de que o Meta ele tem a obrigação de dar segurança a essa transação, né? E esse é um espírito presente na LGPD, né? Sem dúvida, tem que dar segurança, e dentre os fatores da segurança tem que agir rápido. Tem que ter uma ferramenta de comunicação que a vítima possa usar e confiar que o problema seja resolvido em 24, 48 horas no máximo. Só que eu percebo que o próprio Meta não divulga isso muito bem, como fazer. Então, isso acaba sendo um terrível pesadelo para as vítimas que ficam aí vários dias com seus perfis sequestrados, simplesmente vendo a sua imagem, o seu perfil sendo utilizado para a prática de golpes. A gente está falando aqui muito informalmente sobre esse assunto, mas, enfim, a gente trouxe aqui a ideia de trazer um caso e trazer a abordagem da justiça em relação a ele, e trazer os desdobramentos. Mas o caso é esse que a gente está tratando aqui agora, o caso de uma conta invadida, é um caso real, outros tantos que o escritório já analisou. Esse aqui me chamou a atenção simplesmente pela curiosidade do rapaz ter virado notícia na cidade. Era uma cidade pequena, mas casos que a gente tem familiaridade, casos que a gente lida com ele com frequência. Aliás, infelizmente, muito comuns hoje. O desdobramento desse caso, a pegada que eu acho que os colegas, os advogados, quem é vítima desse caso, tem que ficar atento. Hoje há uma interpretação diferente, pode haver uma interpretação diferente por parte da justiça, se for possível demonstrar que as informações não foram protegidas adequadamente pela plataforma. Antes, a culpa recaía na vítima, e hoje as plataformas elas estão sendo chamadas à responsabilidade de cuidar para que isso não aconteça. E o diferente para mim é que o atraso e a falha de uma ferramenta de comunicação efetiva entre o Meta, as redes sociais e as vítimas que possibilitem a recuperação da conta em pouco tempo, as decisões dos tribunais já estão considerando que isso é uma responsabilidade objetiva por falha de segurança do sistema, que não resolve este problema de forma breve, facilitando que os danos aconteçam. E a questão da responsabilidade objetiva, aqui falando para os colegas agora, também é uma questão nova, é uma abordagem nova, né? Sem dúvida. Logo depois muito no espírito da LGPD. Logo depois do Marco Civil da Internet, que teve uma interpretação totalmente favorável à responsabilidade subjetiva e não objetiva dos provedores, a situação aqui agora é diferente. Nós estamos falando de uma plataforma de negócios, né? Então não é só um provedor de aplicações. E por isso os tribunais já têm entendido que o dano é muito maior e que a responsabilidade objetiva, sim, pode ser aplicada nesses casos, porque
Isso decorre, obviamente, da natureza do negócio e, por isso, eles precisam, até agora, pelo fato da LGPD, de estar comprovando que adotam medidas de segurança da informação compatíveis com os negócios que eles fazem dinheiro através das plataformas digitais. O Alexandre, aliás, você mencionou um detalhe importantíssimo, né? A gente, quem lidou com isso já em outros momentos, tem talvez na cabeça ainda do Marco Civil da internet a história da responsabilidade subjetiva. Esse é um ponto importantíssimo. A gente hoje está falando em responsabilidade objetiva por parte dessas empresas, o que muda tudo em relação a esses projetos e a abordagem que a gente tem que dar a esses projetos e o que esperar da justiça. Né? Abre muitas possibilidades para que as pessoas possam reaver os seus prejuízos, possam recuperar aquilo que perderam. Porque você repara bem, o Marco Civil ele tem como regra adotar a responsabilidade subjetiva nos casos em que um provedor de aplicações, no caso uma rede social, tem que revelar à justiça informações que vão ajudar a identificar a autoria de uma prática de um ilícito. Nesse caso, a situação é diferente. O que está sendo testado é o grau de segurança da informação, do negócio, da plataforma digital e da maneira como eles tratam o usuário dessa plataforma para poder dizer que tem segurança, sim, pode fazer negócio comigo, que o meu negócio é seguro. E não é. E, consequentemente, o que se aplica nesse caso é a responsabilidade direta da rede social, porque ela cria uma plataforma para fazer negócio e não dá a segurança compatível ao que aqueles pequenos comerciantes precisam ter. Vamos falar um pouco sobre os argumentos que a justiça tem acatado nesse tipo de caso, Alexandre? O que a gente pode pontuar aqui que seja legal mencionar para as pessoas ficarem atentas? Olha, nesse caso, antes de mais nada, é importante dizer que há uma relação de consumo, né? Então, é interessante ver que pode ser alegado uma inversão do ônus da prova, porque o Meta ou qualquer outra rede social tem que comprovar que recebeu a comunicação, que respondeu a tempo e modo, e essa prova acaba sendo impossível deles formularem. Então, praticamente, o argumento de atraso na resposta e de solução do problema vai ser alcançado, porque nem sempre eles têm um mecanismo de controle em relação ao tempo que eles levaram para poder fazer a solução do caso. E aí está uma brecha interessante a ser explorado nos argumentos. E a própria LGPD, não? Sem dúvida. Se esse caso acontecesse ontem, por exemplo, tivesse que enfrentar um caso novo desse, como já enfrentei anteriormente, aliás, todas as nossas ações agora contra redes sociais, a gente está colocando sempre a questão da LGPD, pelo maltratamento de dados, pelo fato de ter, como base legal, ter uma segurança da informação compatível com o negócio. Então, a LGPD é um fator importantíssimo que agrega muito mais possibilidade de êxito das vítimas em relação a sofrer golpes da internet, seja qual golpe for. Em relação a essa história da LGPD, só mais um parênteses aqui, as pessoas, eu vejo até alguns advogados, alguns colegas discutindo ainda se a bendita lei vai pegar ou não, mas essa é uma conversa que a gente devia ter superado há um tempão, né? Aliás, a gente já brincava que a LGPD pegou até mesmo antes de ser promulgada, porque à medida em que a GDPR foi aprovada na Europa, ela obrigou o mundo inteiro a se adaptar se quisesse fazer negócio com eles. Então, não há uma opção de escolha de adotar ou não a LGPD. E você sempre lembra e faz a comparação que demorou um pouco para o Código do Consumidor, para o direito consumerista ser incorporado. E depois virou o que virou. Com a LGPD o caminho é idêntico, eu acho. Só para poder dar números, a gente fez um trabalho de jurimetria e verificamos que no primeiro ano de vigência da lei, o judiciário recebeu mais de 1.000 processos, 1.000 e poucos processos, cujo objeto era a LGPD. O interessante é que mais da metade desses casos tinham um viés consumerista, falha de relação de consumo. Então, a vítima está aprendendo a exercer os seus direitos, que foram ampliados com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a partir de uma falha de relação de consumo. E, a partir dessa estratégia, é que essas ações têm sido julgadas favoráveis a partir de golpes que são praticados, como esse de sequestro de perfil.
O Alexandre, agora voltando ao caso prático, aqui o caso específico, dano moral a justiça tem reconhecido, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que dano moral não se presume, se comprova. Então, não adianta simplesmente. As decisões dos tribunais têm sido muito taxativas em relação a isso. Só de acontecer o incidente em si, não enseja, pelo menos na maioria das decisões, a reparação do dano moral. É necessário que haja predominantemente uma prova de que houve um fato externo ao golpe e que esse fato externo gerou danos para a vítima. Então, é o que a gente chama, que as decisões têm tratado como fato extrínseco ao golpe. Então, se é possível fazer uma prova de que, por exemplo, você perdeu clientes, que pessoas compraram produtos e bateram na sua porta para poder fazer entregas, etc., esses são os fatos que precisam ser comprovados para poder dar a expectativa da reparação do dano moral. E será, a gente tem dito, a justiça, eu não vou querer banalizar esse assunto, mas de uma certa forma a justiça ela tem acatado um leque grande de provas para você poder demonstrar esses episódios, né? Porque a gente ouve sempre a discussão, cópia de tela vale, não vale. A questão é como é que você monta um conjunto para provar o que você está falando e não discute se a prova de tela vale ou não vale. É o conjunto que a gente tem conseguido demonstrar com eficiência. Você lembra que recentemente a gente discutiu isso no escritório, que o que tem que prevalecer nessa hora é a prova do contexto. Né? Ou seja, não é só uma prova isolada, lembra? Isso. Então, a prova do contexto é fatos que muitas vezes não precisam nem ser só no ambiente digital, pode ser no ambiente físico, presencial, que se somados mostram que, de fato, aquele print de tela revela a realidade dos fatos. Né? Exato, exato. A gente sempre acha também que um boletim de ocorrência, muitas vezes feito online, é interessante apenas para formalizar a cronologia do fato. Exato. A cronologia do incidente. Né? Então, são essas, para mim, as possibilidades, né, que a gente sempre tem utilizado e que dá certo. Que acaba fazendo... Não, sem dúvida. E é um alerta importante, eu acho, porque essa discussão a respeito do print screen de tela é uma discussão que vira e mexe a mídia fala, vale ou não vale, talvez as pessoas acabam se confundindo com esse assunto. Não vale a pena tirar foto de tela, ou vale, ou não vale a pena fazer BO. Olha, vamos deixar claro aqui. Vale a pena você reunir todos os argumentos lícitos que, em conjunto, podem ajudar o juiz a conhecer o que realmente aconteceu. Tudo que for lícito e pode ser juntado e criar um contexto é válido. Exato. Não existe nenhuma restrição no direito, como você sabe, e vocês que estão nos assistindo, de que o juiz tem que aceitar qualquer tipo de prova que você junta no processo. Agora, cumpre a ele dar o valor que ele quiser. Né? É óbvio que se tiver uma ata notarial, ele vai encarar isso como uma robustez, né? Uma prova preservada numa base de blockchain, por exemplo. Mas, de repente, um print de tela pode formar o convencimento dele. Eu costumo dizer que o print de tela ele se equivale a uma prova testemunhal, ou seja, ele não é uma prova, vamos dizer assim, irretocável, né? Inequívoca. É uma prova que pode admitir provas em contrário. Se alguém quiser fazer um incidente de falsidade ou levantar algumas questões que possam dizer que essa tela foi montada. Mas nem sempre... Exato, claríssimo. Insistir aqui no ponto de que é construir e demonstrar o contexto é muito mais importante do que a prova A ou a prova B. Claro, não é que é mais importante, a situação é caso a caso, mas o contexto é sempre muito relevante para você entender o que aconteceu. Como base legal de argumentação, a gente falou, esses casos estão muito amparados ainda em direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor e LGPD mais recentemente. Né? O escritório tem proposto ações com base em LGPD, os juízes têm... Eu tenho a impressão que os juízes estão aprendendo a manejar a LGPD. Você tem essa impressão, não? Tenho. Eu acho que a LGPD ainda não aparece com a veemência que deverá aparecer nos próximos meses, nas decisões dos tribunais. É um caminho porque é um processo de maturação, né, de aprendizado, mas o caminho é irreversível. Né? Então, eu acho que, do mesmo jeito que a gente teve um tempo para as decisões começarem a surgir
favoráveis aos consumidores por falhas de relação de consumo, nós estamos nesse processo novamente, só que agora o tema do momento é as falhas no tratamento de dados pessoais. O judiciário certamente vai ficar sensível essa amplitude de direitos que agora os titulares têm e vai começar, obviamente, a sair daquele perfil anterior de que se o cliente perdeu a senha, azar é dele, ele não pode ser como vítima. Gente, presta atenção, sempre a pessoa tem que ser tratada como vítima, ela não é causadora de um dano. Então, essa colocação como vítima tem que ser explorada nas defesas, porque, obviamente, existe um desequilíbrio tecnológico e caberia muito mais às redes sociais fazerem medidas facilitadoras de denunciar, de resolver rápido uma recuperação de um perfil sequestrado do que existe hoje. Existe hoje. O Alexandre, e as pessoas, você falou de vítimas, as pessoas, elas, às vezes, é muito comum que elas cheguem envergonhadas, né? Sem dúvida. Isso é realmente uma sensação muito ruim que a gente tem, porque elas são vítimas, elas deveriam estar sendo abraçadas pela lei, e elas acabam sentindo vergonha porque, enfim, há um trabalho de se fazer, de se tentar demonstrar que elas falharam, de que elas não foram espertas o suficiente, quando a gente sabe que a grande esperteza desse mundo está do lado do mal. Os criminosos, eles têm um arcabouço de recursos infindável para colocar pessoas em situação de vulnerabilidade. Vítima é vítima. A gente tem batido isso nessa tecla com insistência todo santo dia, né? Vítima é vítima. É isso aí. E por isso é que a gente sabe que essa forma de se sentir envergonhada é uma maneira de que as pessoas se sentem tolhidas, até mesmo de procurar um advogado. Procurar, exato. Então, muitas vezes, essas informações que a gente está passando nesse vídeo aqui hoje, para vocês que estão nos assistindo, é difícil até achar na internet, seja por conteúdo escrito. Então, foi essa a nossa preocupação de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, nossa vivência diária aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, com o Seco, para poder dizer que há uma luz no fim do túnel e que essa luz, cada vez mais, me parece que ela está ficando mais forte, mais iluminada. A gente tem ficado mais animado com isso, mais otimista em relação à resposta para esse tipo de episódio. A gente falou que ia falar no máximo meia hora, vamos conseguir, hein? Estamos falando já 27 minutos, acho que a gente se propôs a trazer um caso, a gente falou hoje de invasão de perfis em redes sociais, é o caso que a gente tratou aqui hoje, a gente falou de como a justiça tem mudado um pouco a recepção desses casos. E aqui o que vale perceber é que a justiça tem incorporado se não ainda na letra da lei LGPD, o seu espírito, que é responsabilizar essas plataformas quando elas não guardam, não dão segurança para essas transações. Está aí uma novidade. A gente falou aqui, trouxe os argumentos legais que estão sendo levados, que a gente tem levado e apresentado com sucesso para demonstrar essa situação. E a gente tem falado e falou aqui hoje no conjunto probatório que tem que se formar aqui para ter sucesso nesse tipo de pleito. Então, acho que hoje a gente fechou os pontos aqui. Você lembra de alguma outra coisa que faltou ou não? Não, eu acho que em relação a esse golpe, acho que a gente conseguiu cumprir bem esse papel de passar esse conteúdo informativo para vocês que estão nos assistindo e dar esse acalento, né, de que não desistam, não deixem que a resposta a esse tipo de incidente seja lenta e desordenada. Se possível, procure um advogado especialista, tem certeza que ele vai encurtar o seu caminho e trazer o êxito tão almejado. A lei está cada vez mais sensível. A gente está otimista em relação a isso, sugere às pessoas que não deixem, entre aspas, não deixem barato, né? Vítima de golpe digital é vítima. Eu sou repetitivo, sou chato com esse assunto, porque eu estou cansado de ver gente se sentindo culpada por ter sido enganada. Eu acho isso um absurdo, isso realmente me faz mal ver essa situação. As pessoas não sabem que do lado de lá tem golpistas, crime organizado e o diabo a quatro. Enfim, ficamos felizes que a justiça esteja vendo isso com outros olhos. Ô, Alexandre, eu vou mudar para Belo Horizonte ainda, hein? Eu para São Paulo, tenho até apartamento aí, estou aí toda semana. Hoje eu estou aqui em BH, mas o barato é que, seja em São Paulo, seja em BH, a gente está sempre pronto para poder atender
aquelas vítimas que sofrem desses golpes de sequestros de rede social e outros tantos que a gente lida todo dia aqui no escritório, não é mesmo? Nota 10. Nós vamos falar em outro vídeo de SimSwap, depois a gente explica o que é. Vamos falar desses golpes que são aplicados em hospitais e outros, né? A gente tem coisas interessantes para falar sobre todos eles, que a nossa experiência e a pesquisa têm mostrado. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Pessoal. Obrigado por assistir. Sigam o nosso canal do YouTube e assine a nossa newsletter, porque eu acho que por ali... Muito legal. A gente tem falado... Vocês vão se manter informado a respeito de todas essas novidades, de todas essas decisões relevantes sobre os golpes digitais. Pô, super legal. A newsletter tem batido... enfim, falando aqui da gente, né, tem batido daqui do escritório, a newsletter do escritório tem superado os seus números a cada edição. É muito legal, viu, pessoal? Vale a pena dar uma espiada. E se não gostou da newsletter, é só descadastrar também. Então é muito legal dar uma espiada lá, que a gente tem mantido esses assuntos todos atualizados, para quem se interessa por direito digital. Obrigado. Valeu, um abraço, pessoal. Um abraço.